Amém? Um abraço especial. Pessoal, convida mais gente, né? Chama mais pessoas. Porque eu sei que Deus tem algo especial hoje para falar com a gente. Estamos vivendo num momento bem complicado, mas hoje eu gostaria que se você gosta de anotar, né, a palavra, eu gostaria que você, nesse momento, reunisse a sua família e nós vamos falar com Deus, que o Espírito Santo nos abençoe. Eu quero ministrar uma palavra com vocês hoje. No livro de Números, por favor. Livro de Números, livro de Números, capítulo 13. Deixa aberto aí teu livro, tá bom? Hoje o tema da nossa ministração, daquilo que Deus colocou no nosso coração, tem falado ao nosso coração, é a sua provisão está na sua boca, naquilo que você fala, naquilo que você declara. Então vou repetir, escreve isso. Sua provisão está na sua boca, está no poder da sua fala. E hoje nós vamos falar com fé, declarar as nossas conquistas, e principalmente vamos corrigir algumas coisas que têm saído dos nossos lábios, né? Durante esse tempo de tanto problema, tá certo? Então, veja comigo lá no capítulo 13, no versículo, lá na frente, no versículo de número 13. Números capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 26. Olha só que texto. É um texto que muitos de nós já lemos. Tenho certeza que você já leu várias vezes esse texto. Números capítulo 13, versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel lhe mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos lá descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no deserto. Os hetitas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. E então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Marque essa palavra na sua Bíblia. Todos os que vimos são de grande estatura. Versículo 33, marca de novo. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecemos gafanhotos a nós
e a eles. Muito bem, querido. Preste bem atenção hoje. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto. O versículo 31, ele diz assim: nós vimos ali, homens que eram gigantes, eles viram, né? Agora, o interessante é que nesse momento que estamos vivendo, é um momento de medo, de pânico, de dor, de sofrimento, e a gente entende isso porque isso faz parte da humanidade. Mas uma coisa é certa, Deus nos criou com um DNA dele. Quando Deus criou você, quando Deus te criou, ele pegou matéria-prima dele e criou você. Ele nos criou. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, diz a palavra. Então você também é um ser divino. Você tem o DNA de Deus. Você tem a matéria-prima de Deus. Deus te criou. Entendeu? Então, se nós estamos aqui, esse é o momento para a gente revelar a essência de Deus também. Quando Jesus andou nessa terra, João diz assim, no capítulo 1, versículo 14, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, nós precisamos mudar algumas coisas na nossa vida para que as pessoas comecem a ver Jesus em todos os lugares. Se você realmente tem a essência de Deus, você tem a substância de Deus, você foi criado com a matéria-prima de Deus, então as pessoas precisam ver isso na nossa vida. Né? Elas precisam ver. Se existe um filho de Deus sentado no banco de uma escola, toda a escola vai ver que existe ali, existe um Cristo ali, um pequeno Cristo, um cristão. Né? Se existe cristãos andando hoje na praça, na rua, trabalhando, então as pessoas estão vendo Deus ali. E o que a gente tem visto hoje, as pessoas elas se parecem muito mais com os seres humanos, logicamente somos humanos, mas as pessoas precisam ver mais da essência de Deus, aquilo que sai da nossa boca, o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos nessa sociedade, sabe? Isso é importante. E hoje eu quero trazer essa palavra. Quando Deus nos criou para funcionarmos por uma coisa muito estranha, que é a fé. Nós funcionamos pela fé. Deus também só funciona através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que você precisa ter fé. Você precisa ter fé para que Deus se agrade de você. Então, a fé, ela é, vamos dizer assim, o teu combustível. A fé é a maneira como você anda, é a maneira como você se movimenta, se você se move no mundo espiritual. É através da fé. Então, Deus não vai olhar para a tua conta bancária, Deus não vai olhar para a tua roupa bonita, Deus não vai olhar para o teu carrão do ano, as tuas riquezas. Isso vem como herança da nossa vida com Deus. Só que Deus, ele olha para a nossa fé. Deus está de olho naquilo que nós estamos manifestando a nível de fé. Fé não é sentimento, fé é um dom. Né? Fé é um dom. É o dom da fé. Então você precisa entender que Deus, ele não se move, muitas vezes, por necessidade. Deus se move pela fé. Se Deus se movesse por necessidade, nós não teríamos ninguém hoje nos hospitais. Todos os leitos de UTIs estariam livres, liberados, porque há uma necessidade de cura no mundo. Então, todos estariam curados. E isso não está acontecendo. Não haveria mendigos debaixo da ponte, não haveria ninguém hoje passando fome, desempregado. Por quê? Isso são necessidades da nossa humanidade. Deus se move através da fé. Nenhum milagre que Deus fez, que Jesus fez, ele fez sem fé. Ele sempre perguntava, você acredita que eu possa fazer isso? Então nós funcionamos através da fé. Né? Nós funcionamos através da fé.
E isso é muito importante a gente falar. Então, nesse texto que eu li para vocês aqui, se você hoje é um dever de casa, uma tarefinha para você, leia o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Números. Você vai ver ali todo esse relato. Você vai ver a conquista, a ordem que Moisés deu. No capítulo 13, versículo de 1 a 3, se você quiser observar comigo, preste bem atenção aqui. Olha o que Deus escolhe. Ouça isso aqui. Essa palavra, o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Deus já estava dando. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O que Deus está colocando? Líderes. Eram 12 tribos. Pega o líder. O que é um líder? Uma pessoa preparada, alguém que tem visão, alguém que tem habilidade. Tá certo? Então Deus está dizendo o quê? Pega um líder. E aí Deus disse: envia-os. E aí Deus enviou. Moisés enviou aqueles 12 homens. Foram 12. 40 dias depois, no versículo 25, diz: ao final dos 40 dias, eles retornaram da missão de reconhecimento. Eles foram espiar, eles foram olhar a terra. O que eles viram ali? Né? Eles contemplaram, eles trouxeram um relatório. E a Bíblia diz que eram 12 homens. E esses caras eram pessoas com capacidade. Aqui não estava indo ninguém despreparado. Então eles viram. E aí eles trouxeram o relatório a Moisés. 10 pessoas desses 12, 10 líderes chegaram e falaram: olha, a terra é boa. Até aí está tudo bem. Né? A terra é boa, o lugar é bom. Mas, aí tem aquele mas do desânimo. Mas eu não consigo. Aí eles falaram: mas tem o quê? Tem moradores, as cidades são fortes, eles são guerreiros, são homens gigantes, as cidades são fortificadas, nós não temos nenhuma chance, Moisés, com ele para ir para essa guerra, para essa luta, Moisés. Não tem como, é uma batalha que a gente vai ser devorado, porque esses caras são muito grandes. Então, eles trouxeram um relatório com muita coisa boa, mas o mas foi que acabou com aquela alegria, né, que eles tinham falado no início. Então, o que eu consigo observar aqui? Eles viram e eles falaram. Ouça isso, né? Então, quando eles chegaram e falaram: não podemos atacar aquele povo, o povo é mais forte que nós. Então, o que causou a falta de fé? A ausência da fé. O que causa esse discurso nosso de fracasso? O que causa isso na nossa vida? Né? O que causa? Você já parou para pensar nisso? Agora, aqui é a ausência da fé. Eles viram, então eles trouxeram um relatório maravilhoso, mas cheio com suas, vamos dizer assim, trouxeram aí com os problemas, né, as dificuldades, o desafio que eles não poderiam vencer. Então, o que causa a ausência da fé na nossa vida para o momento que nós estamos vivendo? Ouça isso. No capítulo 13 de Números, versículo 32 e 33, diz assim: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos, olha aí, que vimos, são de grande estatura. Então, preste bem atenção. Quando você vê o caos e você dá ênfase ao caos, sabe o que você causa? A fé não está presente em você. Imagine. A fé, a falta de fé, ela vai produzir uma contaminação, né, em todo o teu ambiente. As pessoas que estão do teu lado, elas vão também ser contaminadas por causa de você.
aquilo que você está vendo e está falando do caos. Sabia? Você tem pessoas que são extremamente negativas. A gente sabe que a primeira notícia que a gente tem, nós estamos vivendo num momento difícil, bispo. Então a gente só fala da pandemia, porque é a nossa dor, e a gente sente isso. Né? Mas você fala das tuas debilidades, você diz assim, ai, a minha dor de cabeça. Ah, o mês de agosto chegou a minha dor. Né? Você já conseguiu engendrar isso na sua mente, você conseguiu colocar dentro de você a sua dor, a sua diabetes, né? a sua debilidade. Você vai dizer, eu não vou passar, eu não consigo. E vocês também não conseguem. Você está conseguindo contaminar todo o ambiente. E foi isso que aconteceu. Eles falaram, nós vimos também gigante, no versículo 33, descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos. Ou seja, nós não somos nada, gente. Vamos continuar pobre, miserável e nu, sem terra, sem nada, sem patrimônio, sem nada. Por quê? Porque só os gigantes, eles têm direito de vencer. Então, você consegue contaminar teu ambiente. Imagine, você convive num ambiente onde você tem uma pessoa que só fala negativo. Você só tem pessoas que chamam palavrão o tempo todo, reclamam da vida, reclamam do clima, reclamam da cidade, reclamam. Então você está contaminando o ambiente. Você precisa olhar para o caos, para o problema, mas não precisa falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então, assim como nós podemos contaminar positivamente, nós também podemos contaminar negativamente. Imagine, hoje, lá em Nova York, essa semana, os cientistas descobriram uma das cepas daqui do Brasil. Olha como é que o vírus é tão rápido, né? Esse poder de contaminação. O povo já está em meio desespero lá. Então, imagine quando você fala, quando você usa o que você viu para você falar, você consegue contaminar, você consegue compartilhar mensagens, fake news, várias coisas, você contamina as pessoas. Isso é muito sério. Né? Então, querido, é muito importante você saber que isso é ausência de fé, isso é falta de fé, porque você está contaminando as pessoas. A segunda coisa é que a falta de fé, ela produz desespero. Já no capítulo 14 de Números, versículo 1, fala assim, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Então você tem gente desesperada hoje. O que é isso? Desespero, tristeza. Né? O desespero pode levar as pessoas a enxergarem as dificuldades maior do que elas realmente são. Eles viram gigantes. Nós somos gafanhotos. Então, quando você tem um descontrole emocional, você consegue ver os problemas muito maiores do que a tua solução. Então, o teu Deus é muito maior do que o problema que você tem. Deus é maior. Deus é sempre maior. Deus é soberano. Deus é poderoso. Deus faz. Deus cura. Deus resolve. Então, a falta de fé produz esse desespero. Em alguns casos extremos, o desespero leva as pessoas a desejarem até a morte. No versículo 26 do capítulo 14 também fala isso. Né? Isso leva as pessoas ao suicídio. Lembram de Judas? Lembram de Saul, o rei Saul? Ele pediu a morte, desesperados. Então, isso você precisa ter controle emocional, porque a ausência de fé leva as pessoas ao desespero. Outra coisa, a falta de fé, em terceiro lugar, produz murmuração. Eu já comentei com vocês que as pessoas começaram a murmurar. De quem? Ouça isso. Números 14, 2 diz assim, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Olha que coisa louca. Imagine, os caras estavam lá mais de 4 séculos, Deus foi lá, tirou eles com o braço forte, destruiu o Egito, abriu o Mar Vermelho. Eles estavam ali, vamos dizer assim, a poucos
vamos dizer assim, não tão distante da terra prometida. E agora, quando eles viram a dificuldade, os problemas, eles agora começam a reclamar do líder. Né? Isso acontece. Você murmura do seu marido, murmura da sua esposa, você murmura do trabalho, murmura da situação do país, murmura da situação de tudo. Então, existe um demônio. A Bíblia fala que murmuração é um espírito maligno que usa a boca das pessoas. Pessoas murmuradoras. Deus não tem aliança com isso. Né? Então, o que acontece? As pessoas começaram a murmurar contra o líder. Então, você reclama do seu pastor, você reclama do seu líder, você reclama de tudo. Porque você tem um coração que murmura, teu espírito é ruim, teu espírito é um espírito de murmurador. Né? Isso atrai demônios na sua vida. Então, muito cuidado com isso. Então, alguém já disse que a murmuração ela é um coquetel de Satanás. Né? É o que alimenta. Né? É um coquetel que alimenta Satanás. Então, queridos, é importante você entender que Deus quer que você tire isso da sua boca. Você está vendo o caos, mas não vai murmurar por causa disso. Segunda coisa, a falta de fé produz retrocesso. No capítulo 14, versículo de 3 e 4 de Números, diz assim, porque o Senhor está nos trazendo a esta terra só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Ou seja, não seria melhor voltar para o Egito, voltar para o cativeiro? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. Ou seja, agora eles querem voltar para a mesma vida. Querido, quando você não tem fé, quando você vê o caos e fala do caos, você dá ibope ao caos, você quer voltar para o mundo. Eu já vi pessoas dizendo, puxa, depois que eu me converti, parece que eu estou perdendo dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes o dinheiro que você tinha era ganho ilicitamente. Agora você está corrigindo a sua rota financeira. Entendeu? Então as coisas vão entrar de forma lícita. Então tem pessoas, eu conheço pessoas que retornaram para a sua velha vida, porque sentiram saudade do mundo. Alguém que sente saudade do mundo, alguém que fica assim, estupefado, né? Abismado com o que o mundo, com as belezas do mundo, essas pessoas precisam ter uma experiência mais profunda com Deus. Porque o que tem que queimar o teu coração é a palavra de Deus, é o amor a Deus, é a saudade do céu, é o ambiente de Deus. Sabe, se a gente está entusiasmado com o que o mundo está oferecendo, isso não faz parte de uma nova vida. Entendeu? Então, você não tem que ter saudade do mundo. Ah, que saudade lá da época que eu dançava, da época que eu pulava carnaval, da época que eu estava na orgia. Isso é sintomas de alguém que precisa ter uma experiência. E eles estão querendo voltar para a velha vida de cativeiro. Isso é ausência da fé, sabe? Quando você não demonstra fé, quando você não tem atitude de permanecer no caminho, você vai retroceder, você vai voltar para a mesma vida. Isso não é isso que Deus quer na sua vida. Então eles pensaram em voltar, né? Eles estavam querendo voltar para a vida de escravo, para o faraó deles. Então muitas pessoas que talvez já estiveram na igreja, essas pessoas voltaram para o Egito. Então, a ausência de fé, novamente, ela produz descontrole emocional. No versículo 10 e 14 do capítulo, aliás, Números 14, de 9 e 10, fala assim, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. Quem está falando isso aqui é Caleb, um dos 12, um dos líderes que Deus mandou. Ele e Josué. Foram os únicos que conseguiram contornar a situação. Então, esses dois entraram na Terra Prometida. Então, ele está dizendo assim, não tenham medo disso. Então, uma pessoa que tem falta de fé, ela tem descontrole emocional, ela tem medo de tudo. Ela não consegue. Meu Deus, tudo vai acontecer com ela, a desgraça vai acontecer com ela. Entendeu? Por quê? Pessoas que têm síndrome de pânico, gente que não consegue, desesperada, tem medo de tudo. Então, tem fobias na vida. Então, e sabe o que é isso? É descontrole emocional. Deus quer curar suas emoções. A palavra de Deus diz que, Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma tem a ver com o nosso psique. A alma tem a ver com os nossos sentimentos. E Deus quer tratar pessoas que estão, muitas vezes, tristes, angustiadas. Quando a gente fala de Jó, o nosso
grande Jó, vamos dizer assim, o nosso homem mais, a Bíblia fala, paciente, ele tinha um problema na vida dele. Sabe qual era o problema dele? Medo. Sabia? Ele tinha medo de perder a família, de perder o dinheiro dele, de perder o gado. Quando Deus disse para Satanás, pode tocar, ele perdeu tudo em um dia. E ele disse assim, aquilo que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo, aconteceu comigo. Então, o medo é uma brecha na tua vida que pode te levar ao caos, pode te levar à destruição. Então, é importante você trabalhar as tuas emoções. Talvez você precise conversar com alguém mais experiente, né, que já venceu esses problemas. Então, hoje, eu quero te dizer que Deus quer te abençoar. Deus quer. Agora, o interessante é que eu gravei uma palavra aqui. Quando eles estavam falando do relatório do caos, que eles são grandes, eles são gigantes, cidades fortificadas, eu sublimei uma palavra. Vimos. Eles foram espiar, eles foram ver. Eles foram ver. Eles foram ver a terra. Querido, agora nós vamos entrar na segunda parte da palavra. Preste bem atenção. O que é uma pessoa que tem um coração diferente? Caleb e Josué estavam no mesmo ambiente. Eles tiveram a mesma missão. Eles estavam sob o mesmo comando. Eles viram as mesmas coisas que os outros 10 viram. E eles voltaram com uma mentalidade diferente. Quando o povo estava esfriando, a nação toda, o povo estava chorando, Caleb disse uma coisa assim, no capítulo 14, né? Ele diz assim, ele falou assim, ele disse, pessoal, parem com isso. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Ouça isso. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra ele. Sabe o que ele está dizendo? Ele viu a mesma coisa, ele viu os mesmos gigantes, ele viu as mesmas cidades, mas ele falou, é a nossa promoção. Isso é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Não tenham medo, ele está dizendo. E ele fala, querido. Ele não está dizendo, eu vi o que vocês viram, mas eu não quero falar do que vocês estão falando. Aí entra a segunda parte da palavra. Querido, você foi criado para viver segundo a fé. Preste bem atenção nisso. Você foi criado para viver segundo a fé. Então, a fé, ela é o firme fundamento de coisas que nós precisamos, que nós queremos, mas nós não temos. Mas você precisa acreditar nisso. Ela é o firme fundamento de coisas que nós esperamos, mas nós não temos. Então, Caleb disse, é isso que eu quero. Ele conhecia, ele tinha conhecimento de causa do que eles queriam, mas não era deles. Mas ele falou, se o Senhor se agradar de nós, é nossa essa terra. Então, olha o espírito desse homem. O espírito de Caleb precisa estar na nossa vida, na sua vida hoje. Por quê? Porque, preste atenção, o poder que você necessita para trazer a tua provisão, a tua saúde, a tua cura, estão nas tuas palavras. Está nas tuas palavras. É aquilo que você fala. Sabia? Deus criou esse universo através da palavra. Os mundos foram criados através da palavra. Haja, haja, haja. Deus disse e as coisas aconteceram. Quando Deus, ele viu a terra, diz a Bíblia que a terra era sem forma e vazia. Então, havia trevas sobre a face. O que é treva? Caos. Deus não deu ibope para o caos. Deus não. É como se ele tivesse visto as cidades fortificadas dos 10 espias. Ele tivesse visto, vamos dizer assim, o Líbano hoje, né? A Síria toda destruída, aquelas cidades todas. Está tudo caos ali. Deus não falou assim, meu Deus, o que acontece? Não. Deus viu o caos, mas ele não falou do caos. Ele falou o que ele desejava. Ele disse, haja luz.
Então você tem que estar olhando o caos, mas você tem que falar o que você deseja. Fale o que você quer. Fale o que você sonha. Fale o que você almeja. Isso é o poder criador das palavras. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, querido, a fé, ela vem pelo ouvir. Muitas vezes você ouve tantos sermões, tantas conferências, tantos congressos, tantos pastores, talvez você não saia do YouTube ouvindo tantas palavras boas. A fé, ela vem pelo que você ouve. Então, de repente, você está cheio, você é um depósito de fé. Mas o que você está fazendo com a sua fé? Eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Mas o que você está fazendo? Essa tua fé está operando alguma coisa? Por quê? Porque não adianta nada você ser um acumulador de estudo, de palavra, de conhecimento, mas você não fala. Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Então, a palavra, se ela está dentro de você, mas ela não sai de você, então não vai acontecer nada. O que o apóstolo está dizendo aqui, ele, em Romanos 10, 8, também, ele diz, porém, o que se diz? A palavra está perto de ti. A palavra está na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Por que você acha que a palavra consegue mudar o ambiente, mudar o mundo? Porque ela tem que ser falada, ela tem que ser verbalizada. E o que sai da sua boca é só murmuração, é só desânimo, é só, meu Deus, estou doente, vou morrer, não sei o quê. Muda o teu discurso. Querido, a palavra, ela não deve só estar no seu coração. Eu tenho a Bíblia na minha mente. Mas o que adianta? Você precisa falar dessa palavra. Se o seu coração está cheio de incredulidade, o que vai sair? Incredulidade. Se você só tem fracasso na vida, vai sair fracasso. A sua mente é como se fosse o quê? Uma caixa d'água. Ou seja, para aquela água sair daquela caixa, tem que ter uma torneirinha, você abre. Então, a nossa torneirinha é a nossa boca. Então, você tem um monte de acúmulo de palavras abençoadas na sua mente. Mas você não fala. O que sai da sua boca é palavrões, é palavra maldita, é negativando os outros, as chamadas fake news que o povo fala hoje, né? Que são mensagens mentirosas que a gente compartilha muitas vezes. Então, é isso que está na nossa mente? Não pode. Não. Se você tem uma mente de Cristo, vai sair o que da sua boca? Querido, então, deixa eu te falar duas coisas antes de nós orarmos. Nós declaramos o que cremos. E o que é uma crença, querido? Crença significa, ou seja, define-se crença pelo seu dicionário, que você pode ver aí, uma firme convicção e a conformidade com algo. A crença é a ideia que se considera verdadeira, a qual se dá todo o crédito. Você já viu pessoas falando assim, eu vou morrer desse jeito, ou seja, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Ou seja, ele acredita, é uma crença dessa pessoa. Entendeu? Então, de repente, você precisa mudar suas crenças. Você tem que mudar suas crenças. Em Provérbios 23, 2, no versículo 7, parte B, diz assim, porque como imaginou, no seu coração assim ele é. Então, ele pensou e aí ele fala. Está na mente dele. Todo pensamento. Como é que eu vou conhecer o que está no seu pensamento quando você verbaliza isso? Quando você fala. Aí eu sei o que você estava pensando. Então, quando você vê pessoas falando muitas bobagens, é ódio, é indiferença, então o que tem na mente dele? É isso. Porque a maneira como a gente conhece a pessoa é quando ele fala. Então, os teus pensamentos criam as tuas filosofias, a tua filosofia de vida, a maneira como você vive. São os teus pensamentos que criam. Uma palavra é um pensamento exposto. Se o seu pensamento está errado, as suas palavras estarão também erradas. Se o que você pensa, você vai verbalizar. Então, querido, muda as tuas crenças. Hoje, você precisa mudar a tua crença. Você foi criado
para funcionar pela fé, como eu já falei no início. Deus só funciona dessa maneira. Eu lembro que Jesus curou, ele curou um aleijado e um deficiente físico, e ele também perdoou o pecado. Os caras quebraram o teto de Jesus. Marcos capítulo 1 e 2 está lá. Eles quebraram o teto de Jesus. E Jesus viu de repente um homem sendo colocado pela maca no centro onde ele estava. Jesus não falou assim, nossa, que fé desse deficiente, puxa vida, esse cara tem uma fé muito grande. Não, a Bíblia diz que Jesus olhou para a fé dos homens que quebraram o teto dele. Aqueles caras tinham fé, não o aleijado. Então, ele falou, uau! Falou assim, como esses homens têm fé. Imagine, querido. Então, Deus, ele está olhando para a terra, mas ele quer ver homens que têm fé, mulheres que têm fé. E o que é fé? Fé é você crer naquilo que você conhece e falar até que você possa ver isso acontecer. Por isso que Caleb falou, eu vi e nós vamos conquistar. Serão nossas as cidades. E eles conquistaram. Amém, querido? Então, isso é fé. Então, a Bíblia diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Então, nós vimos gigantes, nós vimos cidades, nós vimos muita gente. Então, você está vendo muita coisa ruim. E você está falando disso. Então, não concorda muitas vezes. Você entende a dor, mas profetiza vida. Vai ter saúde, vai ter cura, vai ter restauração. Você precisa fazer isso. Por isso, você não deve acreditar naquilo que você vê. Amém, queridos? Então, é importante você ver. Eu sempre cito essa eu já falei também com os líderes nossos, muita gente, eles têm grandes desafios, né? Templos que devem ser comprados, terrenos, casas, muitas coisas. Isso é o seu desafio. Quando Davi viu o gigante, ele olhou para o gigante e ele disse, você é a minha promoção. Eu não vou mais pagar imposto e eu vou ganhar a mulher mais bonita desse reino. Como assim? Porque eu vou derrubar você. Então, Davi viu a promoção dele. Por causa daquilo ali, um garoto de quase 16 anos ali, ele agora é levantado como um herói, porque ele matou o gigante dele. Ele viu o gigante, mas ele não deu ibope para o gigante. Ele disse, esse cara vai ser como mais um. Vai ser como eu fiz com o urso e com o leão. E ele vai cair hoje. Eu vou dar a cabeça dele numa bandeja para o Senhor. Olha que coisa. Esse é o discurso. Você precisa falar do que você acredita. Amém? Acredita que Deus vai fazer conforme aquilo que você está falando. Então, querido, homens e mulheres de fé nunca dizem o que eles veem. Você está vendo, mas não fala disso. Você é como Deus. Você é exatamente aquilo que você declara. Se você tem declarado fracasso, então você é um fracasso. Então, hoje, entenda que a morte e a vida, preste bem atenção, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, hoje eu quero te dizer, a tua provisão, o teu sucesso, estão no poder da tua palavra, da tua boca, daquilo que sai da tua boca. Então, hoje é dia de você pedir para o Espírito Santo colocar um guarda na nossa boca, como Davi pediu, Senhor, guarda minha língua, guarda minha boca. Né? Verdade. Nós precisamos pedir para que o anjo do Senhor toque na nossa vida e nos transforme, em vez de um linguarudo, antes de Isaías se converter. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o Senhor veio e santificou os lábios dele, ele se tornou o maior profeta. E aí ele diz, agora eu tenho um ouvido erudito e uma boca erudita. Que Deus possa falar, que Deus possa fazer isso na sua vida, meu querido. Deus tem muito a fazer, mas ele precisa que você mude a sua mentalidade, a maneira como você fala. Amém? Então, nesse momento de crise, momento que a igreja, todo o mundo está passando pelo vale da sombra da morte, entenda que existe um banquete preparado para os seus filhos. Deus tem o melhor para você. Verdade. A Bíblia diz que não é a morte que vai nos separar do amor de Deus. A morte nos separa dos nossos entes queridos.
mas ela não nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A tua provisão está no poder da tua boca. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Nesse momento, vamos fazer uma oração a Deus. Quero convidar a minha esposa, a Bispa Edna, para também estar com a gente aqui, para nós orarmos agora. Em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos por esse momento. Pai, abençoa a vida da igreja, a vida dos teus filhos, todos aqueles que agora estão, Senhor, meu Deus, estão conectados conosco. Que teu Espírito Santo, Deus, venha sobre a vida da tua igreja. Honra teus servos nesse momento. Nos perdoe por aquilo que falamos. Que o Senhor, meu Deus, venha corrigir, Senhor, a nossa mente, o nosso pensamento. Abençoe a vida dos teus servos. Fortalece, Senhor, a igreja. Que o Senhor possa levantar aquele que está triste, abatido. Senhor, nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Nesse momento, oramos e intercedemos, meu Deus, por cada família. Primeiramente, cura a falta de fé, Senhor. É verdade. Os discípulos um dia falaram, aumenta-nos a nossa fé. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Que o Senhor possa corrigir o nosso comportamento. Que a tua graça venha sobre a vida, Senhor, da tua igreja nesse momento. Nos abençoe. Abençoe e fortaleça a tua igreja. Fortaleça teus filhos. E nós queremos trazer agora, meu Deus, um clamor pela igreja, um clamor pelos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senta aqui comigo. Amém. Você está próximo da dos seus familiares? Vamos estar juntos, né? Nós vamos fazer esse clamor agora pelas pessoas que estão enfermas agora, que Deus possa curar. Se você está enfermo agora, coloca a mão no lugar da doença. Coloca a mão no lugar da doença. E você vai declarar aquilo que você acredita. Amém? Espírito Santo, nós oramos pedindo a tua graça nesse momento. Visita, Senhor, a tua igreja. Visita aqueles, meu Pai, que estão hoje precisando de saúde. Aqueles que estão precisando, Senhor, de cura. Aqueles que foram atingidos por esse vírus. Nós pedimos que o Senhor tire essas pessoas, Senhor, do hospital. Traga-os de volta, sãos e salvos para a sua casa. O poder do teu santo nome. Visita teus filhos agora. Nós te pedimos que haja cura agora. Abençoa o Brasil, Pai. Abençoa, Senhor, a vida das pessoas que estão internadas agora. Pessoas que estão esperando um leito, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Amém. Nós cremos que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus que cura, que sara. Oramos pelos profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros. Sim, pessoas que estão aí trabalhando, Senhor, dobrado, Senhor. Gente que está dando seu suor, Pai, seu sangue para poder salvar vidas. Oh, Deus, abençoe suas famílias. Meu Deus, cubra-os com o teu sangue nesse momento. Nós aplicamos o sangue do Cordeiro sobre o nosso país. Que o Senhor tire, Senhor, essa pandemia, tire esse vírus e que o Senhor traga paz sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre todo o mundo, sobre o nosso planeta. Senhor, te pedimos perdão por todo o pecado cometido contra essa nação, contra esta terra. E nós abençoamos essa terra. Nós profetizamos para que esse lugar, meu Deus, produza aquilo que nós precisamos para viver. Abençoe, Senhor, a igreja, abençoe teus filhos, onde quer que eles estejam. Amém. Nós assim te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus.
Amém. Oi? Amém. Vamos fazer também um clamor pelo pastor Antenor, né? E o pai da Lisandra, que são pessoas mais próximas da gente. Você pode escrever também aí na live, se você tem alguém que você, da sua família, pode colocar para a gente também estar orando aqui. Amém. Bispo Edna vai fazer essa oração. Ó Senhor, nós somos salvos pela graça. O Senhor nos cura, nos liberta, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom. E debaixo dessa graça, Pai, que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, nesse momento, o pastor Antenor, aonde ele estiver, Senhor, ali naquele leito, nós não podemos entrar, ter contato, mas o Senhor pode ali estar colocando as tuas mãos curadoras sobre a vida deles. Senhor, nós declaramos que o teu filho volte, nós declaramos toda a recuperação dos seus pulmões, toda a recuperação do seu organismo agora, que o sangue de Jesus esteja sobre ele. Declaramos cura, também sobre o pai da Lisandra agora, que também está com o mesmo vírus, que o Senhor também coloque a tua mão poderosa sobre a vida dele, que haja cura e que haja restauração. Deus, que nessa noite, com grande poder, o Senhor visite essas duas pessoas e que nós venhamos aqui declarar que Tu és bom e que Tu é maravilhoso. E eu creio que cada um que está nos ouvindo concorda em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Amém, igreja? Amém, querido. Continue crendo. Se você conhece pessoas que estão precisando de alimento, nós temos muita gente hoje que é lamentável, né? Está desempregado, tem gente precisando, de repente você pode também doar uma cesta ou mandar o nome dessas pessoas para a gente poder ajudá-los também. A igreja precisa ser agora para suprir, a igreja tem que suprir essas pessoas. Verdade. Né? Então, entre em contato com a gente também, para que a gente também possa ajudá-los. Tá bom, querido? E também, se você quiser também ajudar, entre em contato com a gente. Porque a sua ajuda, né, vai ser tremenda. Quarta agora teremos uma palavra de fé para você. Quarta-feira eu estarei ministrando, vai ser aqui mesmo, né? É verdade. Nós estaremos aqui ministrando uma palavra de fé, de cura, de autoridade. E eu queria que você, na sua casa, se preparasse com a sua família para quarta-feira nós estarmos aqui levando essa palavra para a sua vida. Amém. Amém, querido. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, abençoa, Pai. A cada pessoa que está chegando agora, o seu nome aqui na live, que o Senhor honre, que o Senhor visite, que o Senhor restaure também. Em nome de Jesus. Agradecemos por esse momento. Muito obrigado, porque sabemos que Tu és um Deus que tem cuidado de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Um abraço especial em vocês, um cheiro, né? Um beijo no coração e a gente Deus se vê abençoe. na quarta-feira em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.